Veja bem, abençoados. Nós sabemos que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele realizou lá no Calvário, ao ser levado para morrer, né? Aquele acontecimento, a morte de Jesus na cruz, foi o marco zero, vamos dizer assim, da nova história da humanidade. O marco zero. A história da humanidade recomeçou a partir da cruz. E a propósito, nós temos também um estudo muito interessante que eu vou deixar embaixo do vídeo. A cruz, o fim e o recomeço. Esse estudo é maravilhoso. A cruz, o fim e o recomeço. Porque a cruz representa isso. O fim de uma era e o recomeço de outra. Então a história da humanidade, do ponto de vista espiritual, principalmente, teve um recomeço a partir da cruz. Então, se você entende que há dois tempos, né? Antes da cruz, depois da cruz, antiga aliança, nova aliança, etc. Se você entende isso, é importante você, portanto, compreender que nós não podemos interpretar a palavra do Senhor sem levar em conta esses contextos, esses tempos. É o que nós aqui costumamos chamar de contexto temporal. Então, biblicamente, amados, nós vemos, na verdade, 3 tempos, né? Há 2 tempos fundamentais, que é antes da cruz e depois da cruz. E depois da cruz também é dividido em 2 tempos, que é o período de transição, ou seja, da morte e ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70. Houve uma transição ali da lei para a graça, e até que no ano 70, com a vinda de Jesus, a revelação total dos filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus atravessaram o véu da lei definitivamente no ano 70, com a queda do templo, etc. Né? Nós já estudamos muito isso. Então, na verdade, há 3 tempos. Né? Repito, basicamente 2, antes e depois da cruz, e depois da cruz 2 tempos. A transição da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, até a sua vinda e depois com a graça totalmente estabelecida. É importante você entender esses tempos. É importante você interpretar a Bíblia do ponto de vista desses tempos. Entende? Porque senão você vai misturar o meio de campo, você vai trazer uma realidade que já não é nossa. Né? Então, quando Paulo fala, por exemplo, o Senhor nos vivificou estando nós mortos em pecados e delitos. As pessoas pegam essa passagem e trazem para hoje. Tá vendo, irmão? Você estava em pecado, mas você aceitou Jesus e agora você foi vivificado. Amado, o Paulo está falando deles naquela época. Porque eles, os irmãos daquela época, a igreja primitiva, eles viveram a transição. Aquela igreja, os contemporâneos de Paulo, nasceram ainda em pecado. Por quê? Porque eles nasceram antes da cruz. Eles nasceram antes de o pecado ter sido aniquilado. Então, por isso que Paulo disse, nós estávamos mortos em pecados. Por quê? Porque eles estavam antes da cruz. Então, o Senhor nos vivificou estando nós ainda mortos em delitos. Isso não se aplica para nós. Mas, irmão Cristiano, por que não se aplica? Eu lhe pergunto, você nasceu por acaso antes da cruz? Você nasceu debaixo da lei? Você nasceu em Moisés ou em Adão? Ou em ambos, né? Quem nascia antes da cruz, quem nasceu antes da cruz, nasceu em Adão e em Moisés. Da cruz em diante, em Cristo. Entende? A questão é essa. Eu pergunto, você nasceu em Adão, em Moisés? Não. Então a sua experiência é outra. Você não pode aplicar isso que Paulo falou para você, não nesses termos. Então você tem que fazer uma adaptação desse entendimento. Você tem que entender que você não nasceu debaixo do pecado. O pecado foi aniquilado na cruz. Então quem nasceu antes era pecador. Muitos irmãos falam assim, Cristiano, você fala que o pecado não tem domínio sobre nós. Primeiro que eu não sou o que falo, é a palavra, né? Mas Paulo se dizia um pecador. Claro, amado, ele nasceu pecador, ele nasceu debaixo do pecado. Só que aqueles irmãos se tornaram pecadores perdoados. Entende? Nós já nascemos fora do pecado. Ou seja, fora da condenação. Então, eu estou querendo fazer você entender que os tempos são importantes para você interpretar. Então você não pode aplicar isso que Paulo falou para a igreja primitiva e trazer aquela realidade para agora. Isso não faz sentido. O evangelho só vai fazer sentido se você separar os tempos.
Levar em conta, como eu disse, o contexto temporal.